Seguinte, me conta uma coisa, vocês já imaginaram voltar no tempo e reviver a história por meio de carros que marcaram gerações? Seria muito legal, né? E se eu te contar que em Curitiba há um lugar onde isso é possível, você iria? Pois eu te convido a ir para lá agora, aqui comigo, para a gente conferir esse espaço que é cheio de verdadeiras relíquias sobre rodas. O repórter Andrew Augusto será o nosso guia nesse passeio aí. Bora conferir? Roda pra gente! De tecnologias cada vez mais presente, existem lugares onde o tempo decide frear. Em Curitiba, um espaço guarda verdadeiras relíquias sobre rodas. São carros que não só rodaram, mas fizeram história. O Museu do Automóvel é um passeio pelo passado, um encontro com o designer, a engenharia e a emoção que só quem é apaixonado por carros vai entender. O museu está completando agora no final de maio 49 anos nesse endereço, mas o grupo de colecionadores que idealizou tudo isso daqui está junto desde 1969. Ou seja, muitos dos carros que são tão antigos hoje ainda não tinham sido nem lançados e hoje já são carros de museu. E eles já tinham essa visão de preservação da história, né? E foi através desse grupo, então, que surgiu essa mobilização para vocês montarem todo esse acervo aqui. Isso, esse grupo que se reunia lá na Rua Caetés antigamente, um grupo de uns 20 colecionadores que conseguiu esse espaço aqui para estar criando o museu e compartilhando da paixão deles com toda a população. A experiência de estar dentro de um carro como esse, vocês não têm noção. É como, de fato, voltar ao tempo. E é essa experiência que o museu quer passar para todo mundo que vem aqui fazer uma visita. Esse carro aqui que eu tô agora, ele é de 1949. Mas aqui você vai encontrar um carro de 1919. E são várias relíquias. É um acervo, de fato, muito completo e carregado de história. Esse grupo de colecionadores, eles deixam os veículos aqui e cada visitante que passa nesse local vive uma experiência diferente. E de fato, gente, eles são tão lindos que você sai daqui, claro, com uma memória e também com a mente carregada de histórias que marcaram o passado. O acervo é dividido em 3 categorias: vintage, nacionais e de corrida. Entre os destaques estão o Ford T, de 1926, o Fiat 520, de 1928, e o Hupmobile Sport Roadster de 1930. Cada veículo é uma relíquia que representa um capítulo importante da história automobilística do Brasil. Mas eu fui atrás do veículo mais antigo desse acervo e encontrei. Esse é o Ford modelo T, de 1919, um clássico dos clássicos. Ele era utilizado para realizar entregas naquela época e conta com uma carroceria toda feita em madeira. O que mais chama a atenção é que para dar partida nesse carro era necessário usar uma manivela. Agora o mais curioso desse carro, sabe o que é? A Aline vai mostrar pra gente. A buzina dele é diferenciada, Aline? A buzina dele é diferenciada e, assim, acho que seria muito difícil alguém não escutar. Vamos mostrar para quem está acompanhando como era a buzina desse carro aqui, olha só. Preparados? Vamos lá. Imagina o trânsito hoje em dia com essa buzina, né? Ia ser fácil, né? Não, sim. E a pessoa, além de dirigir, ela tinha que ter, força na mãozinha para virar a manivela da buzina. É o carro com história, viu? É um carro com história.
Muitos dos veículos expostos foram cuidadosamente restaurados por especialistas, que dedicam tempo e conhecimento para manter cada detalhe original. A restauração ela vai além do visual, envolve também a recuperação de todos os componentes mecânicos e elétricos, garantindo que os carros possam, em alguns casos, voltar a funcionar como quando saíram de fábrica. Agora você imagina quem pisa por aqui pela primeira vez. Elas ficam assim chocadas, por falta de palavra melhor, ao adentrar e descobrir que a gente guarda tantas raridades aqui dentro, sem contar toda a parte de nostalgia, né? Quando as pessoas vêm com as famílias ali, com o pessoal que já é um pouco mais de idade, e que daí eles vêm e vão contando suas histórias. Às vezes assim, era o carro do namorado do meu avô. É muito gostoso, sabe? Mas esse encanto todo não fica só com os adultos. As crianças também ficam impressionadas. Pensa que é um Hot Wheels com fermento. Porque tem muita criança que o que vê de carro antigo é o que eles conhecem do filme Carros. Então eles chegam aqui querendo procurar pelos carros que tinham no desenho lá que eles conheciam, né? Então eles querem tocar, eles têm, assim, encanto mesmo, não tem outra palavra para descrever, porque eles ficam maravilhados em ver como os carros eram grandes, diferentes do que a gente tem hoje em dia. Não podemos passar por essa reportagem sem ouvir um motor dessas máquinas históricas, né? E com a experiência de ouvir um carro da década de 50 ligado. E tem toda essa parte também da gente mostrar o cuidado que as marcas tinham com o interior dos veículos, né? Esse carro tem uma coloração muito bonita e pode ver, ó, que o volante, os bancos são todos personalizados. Então, era um cuidado de fabricação que a gente que tá tão acostumado com a quantidade de plástico que tem hoje em dia nos carros, fica surpreso, né? Em encontrar num carro tão antigo. Esse aqui, o vidro é manual, mas nós temos vários aqui no museu que o vidro é elétrico. Então, coisas que as pessoas acham que são de hoje, esse carro troca de marcha no volante. Então, é muito interessante, gente. É aquilo, é muito amor, não só pelo cheiro de gasolina, mas por toda a história do automobilismo, todo o trabalho que a engenharia teve nesses anos todos para criar disso daqui até virar o que a gente conhece hoje em dia. A Aline fala com tanta propriedade sobre esse museu. Perceberam? Esse conhecimento todo não é em vão. Ela vive tudo isso desde pequena, há exatamente 36 anos, que é a idade dessa jovem. Os avós da Aline vieram trabalhar no museu no começo da década de 80. E como ela foi criada por eles, leva esse legado até hoje. Por isso que o cuidado com tudo do museu é feito como se fosse parte da sua casa. Caminhar por esse museu é como folhear aqueles álbuns antigos de família, sabe? Para muitos visitantes, ver de perto os carros que fizeram parte da sua infância ou da história da família, por exemplo, é uma experiência muito emocionante. E tudo está localizado no Parque Barigüi, um dos principais pontos da capital paranaense, com um acesso fácil e bem pertinho da gente. O museu funciona de terça a domingo. E todos os feriados do ano também, gente. Daí, de terça a sexta-feira, a gente abre só no período da tarde, entre 1h30 e 15 para as 5. E nos finais de semana e feriados, das 10 ao meio-dia, de 1h30 a 15 para as 6. Custa R$20 o ingresso inteiro, 10 a meia entrada, e crianças só pagam a partir dos 12 anos de idade. O museu também promove atividades educativas, recebendo escolas e grupos de ensino interessados em conhecer um pouco mais sobre esse grande museu. Se for escola pública, por exemplo, a gente atende fora do horário de atendimento normal, né? Porque às vezes a gente compreende que tem o período da manhã também para visitar. E as escolas não pagam visitação aqui no museu.
É só os professores ligarem para agendar o dia, que sendo colégio público, os alunos podem visitar com gratuidade. O Museu do Automóvel de Curitiba celebra a história automobilística e a paixão pelos carros. Cada visita é uma oportunidade de conhecer mais sobre o passado e entender também um pouco do nosso presente. Se você ainda não conhece, vale a pena fazer essa viagem sobre rodas. Gente, reúnam suas famílias, ou principalmente quem ainda tem oportunidade de ter os avós ali um pouquinho mais velhos, e venham ao museu, compartilhem as histórias e escutem. Escutem o que a pessoa que já passou ali dos 70, 75 tem para te contar. Não tenham preguiça, não tenham aquela sensação de ai meu Deus, olha, só vai contar a mesma história de novo, porque o tempo passa muito rápido. Houve um tempo que isso, tudo que a gente tem aqui, era novidade. Hoje em dia já é carro de museu. Então não perca a oportunidade de aproveitar a tua família num espaço como esse, que pode agregar tantas memórias, tantas lembranças e tantas fotos lindas que vão ficar por gerações. Venham conhecer o nosso espaço. Gente, esse é um local que eu particularmente conheço e indico demais. Para quem gosta de automóvel, olha, a gente sabe que aqui no litoral tem muitos grupos, né, de carros específicos, o pessoal se reúne aí para confraternizar num final de semana, trazer todos os carros, até uma certa competição saudável ali de quem cuida melhor do seu carro. Olha, esse pessoal todos, amantes dos automóveis, a criançada, como a Aline disse, aliás, Aline, obrigado por receber a gente, por explicar tudo isso para a nossa equipe ali, para o Andrew. A criançada que ama o Hot Wheels, vai para lá e vai ver o Hot Wheels com fermento. Eu adorei isso daí, é bem isso mesmo. Vai para lá, olha, realmente, num dia de... Hoje a gente está falando de museu, né? Num dia de chuva como hoje, essas são excelentes pedidas para que você vá curtir o seu final de semana, curtir o seu sabadão, tá bom? Fica a dica aí para você.